Olá, meu nome é Marcele Carolina e hoje eu irei dar um seminário, da disciplina de regulação gênica e epigenética, que é sobre a inativação do cromossomo X, abordando os mecanismos de inativação do cromossomo X e as alterações cromossômicas. Eu queria me desculpar se tiver a presença de ruídos durante a apresentação e se eu mencionar alguns nomes de forma incorreta. Bom, a inativação do cromossomo X é um processo que permite a equalização da dosagem gênica entre os sexos através da expressão de somente um dos cromossomos X, para a maioria dos genes. Os homens, eles possuem apenas o cromossomo X e, dessa forma, eles são considerados hemizigotos para os genes localizados nesse cromossomo. Por outro lado, as mulheres, elas podem ser heterozigotas para os genes presentes no cromossomo X. Esse processo de inativação do cromossomo X, ele ocorre em etapas precoces do desenvolvimento embrionário de várias espécies. Em camundongos, a inativação do cromossomo X ocorre no final do estágio do blastocisto, que é cerca de 4 a 5 dias após a fertilização. Já em humanos, a inativação ela pode ser observada durante a gastrulação, ao redor da segunda semana após a fertilização, quando o embrião é composto de uma massa de células que dará origem aos 3 folhetos embrionários. O cromossomo X é inativo nos mamíferos devido à sua conformação que adquire nas células somáticas, durante a interface, e ele é chamado de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Mary Lyon, ela foi uma geneticista pioneira na descoberta da inativação do cromossomo X. Ela propôs uma hipótese para explicar os resultados inesperados de mutações que afetam a coloração da pelagem de fêmeas de camundongos, e a partir da sua observação de que algumas fêmeas elas apresentavam a pelagem com um padrão de cores em mosaico, foi sugerido que, enquanto um dos cromossomos X expressava seus genes em cada célula, o outro ele teria sido precocemente inativado durante a embriogênese. A escolha de qual cromossomo X, paterno ou materno, ele era realizado de forma aleatória. Uma vez tendo ocorrido a inativação, todas as células filhas receberiam o mesmo cromossomo X inativado. Ou seja, de acordo com os postulados de Lyon, a cromatina sexual poderia ser dada de modo paterno ou materno, em diferentes células do mesmo animal e geneticamente inativada em estados precoces do desenvolvimento embrionário. Agora, partindo para o mecanismo de como ocorre o processo de inativação. Primeiramente, é preciso saber que a determinação é randômica, ou seja, aleatória, tanto o X materno quanto o X paterno, eles podem sofrer inativação. Mas em marsupiais, por exemplo, o cromossomo X paterno é sempre inativado. E essa complexidade de mecanismo de inativação do cromossomo X em humanos, ela está relacionada ao processo evolutivo. Ainda em que outras espécies, algumas que são evolutivamente distantes do homem, também existe um mecanismo semelhante para equalização da dosagem gênica, como em Drosophila
melanogaster, por exemplo, que é a expressão dos genes presentes no cromossomo X dos machos, é 2 vezes maior quando comparado à das fêmeas. Enquanto que no C. elegans, as fêmeas elas têm uma expressão reduzida em relação à dos machos. As diferenças sexuais nos eucariotos superiores tiveram origem em sucessivas mudanças genéticas, como alterações cromossômicas acumuladas ao longo do processo evolutivo. Os cromossomos sexuais, eles teriam evoluído de uma região homomórfica, de um par de cromossomos, que de forma progressiva se tornou heteromórfica. E uma das evidências que afirma isso é o fato que o cromossomo Y possui um menor número de genes, cerca de 100, enquanto o cromossomo X ele possui um pouco mais de 1.000 genes. A manutenção do padrão da inativação diz que todas as células descendentes de uma mesma célula mantêm o mesmo cromossomo inativado. Ou seja, uma vez que o cromossomo X é inativado, o padrão de inativação é transmitido a todos os descendentes clonais daquela célula, e esse é um evento muito estável e um determinante no mosaísmo somático, na qual as mulheres elas possuem 2 populações celulares distantes em relação ao cromossomo X, e um belo exemplo disso é a pelagem malhada dos gatos. Agora, entrando um pouquinho nesse conceito do que é mosaísmo somático, primeiro a gente precisa entender o que é mosaísmo, que é um tipo de falha genética durante o desenvolvimento do embrião dentro do útero materno, em que o indivíduo ele passa a ter 2 materiais genéticos distintos, um que vai formado pela junção do óvulo com o espermatozoide dos pais, e outro que surge devido à mutação de uma célula no decorrer do desenvolvimento do embrião. Assim, o indivíduo ele irá desenvolver uma mistura de células com uma porcentagem de células normais e uma outra porcentagem de células com mutação. Quando esse mosaísmo é somático, as células de quaisquer outros locais do corpo vão carregar essa mutação, sendo que a pessoa pode ou não desenvolver alterações físicas causadas por ele. Assim, a expressão física da mutação depende de quais e quantas células do corpo são afetadas. O mosaísmo somático ele pode ser passado de pais para filhos, e alguns exemplos de doenças causadas são a síndrome de Down e a neurofibromatose, que é aquela condição genética que causa crescimento de tumores ao longo dos seus nervos. Agora, voltando para o mecanismo de inativação do cromossomo X. Os passos para a inativação do cromossomo X podem ser divididos em contagem, escolha, iniciação, estabelecimento e, por último, manutenção. Todos esses passos eles são controlados geneticamente e de maneiras distintas. O principal local de controle da inativação do cromossomo X é conhecido como CIC, que é o Centro de Inativação do Cromossomo X, estando localizado no XQ13 em humanos e na região D em camundongos. O CIC ele possui pelo menos 4 genes que participam desse processo: o XT, o BRX, o TX e o CDX4. A escolha de qual cromossomo X que será inativado, usualmente, é randômica, em embriões de mamíferos, como eu citei anteriormente, e parece estar sobre um complexo de mecanismos regulatórios de vários genes. O mecanismo de inativação do cromossomo X é iniciado a partir do CIC,
que vai se dispersando de modo bidirecional ao longo do cromossomo X. As principais funções do chique incluem a determinação de quais e quantos cromossomos serão ativados. Então, de modo significativo, o chique não é somente aquele local, né, de controle da inativação do cromossomo, mas ele também tem papel fundamental no futuro do cromossomo X ativo de ser silenciado. Talvez seja por isso que o mecanismo da inativação somente se inicie com a presença de 2 chiques. Além do mecanismo de inativação, existe a compensação de dosagem gênica entre os cromossomos X. Esse segundo mecanismo ele é mediado por um complexo proteico que inclui o transcrito de RNA não codificante, que é o XT, que é aquele fator específico de transcrição dos cromossomos X inativo. Em estágios mais precoces do desenvolvimento embrionário, os 2 cromossomos X eles vão estar ativos. Então, o X ele pode ser identificado em ambos. Com o silenciamento de um dos cromossomos X, o X é transcrito somente no cromossomo X inativo. O controle do X é realizado por outro gene, que é o T-Chix, que é o fator específico de transcrição antissenso do cromossomo X inativo, que é transcrito de forma antissenso a ele. Adicionalmente, temos outros elementos que parecem ser de grande importância, como o locus TX-PES34, que vai ajudar atuando conjuntamente com o TX, participando do controle da regulação da inativação. Agora, resumindo, as 2 regras básicas de inativação do cromossomo X são que existe um único cromossomo X ativo nas células diploides em ambos os sexos, independente do número de cromossomos X de cada célula, independente da origem parental, um dos cromossomos X será inativado. Bom, agora eu vou passar um vídeo que vai resumir mais detalhadamente esse processo de inativação do cromossomo X. DNA review. Our genetic information is encoded by the DNA double helix. When DNA is read or transcribed, one strand of the double helix serves as a template strand. The specific order of the 4 bases encodes genetic information and serves as the blueprint for our genetic makeup. Each rung of the DNA ladder is called a base pair. In total, the human genome consists of about 3 billion base pairs and encodes about 30,000 genes. In our cells, DNA is wrapped around proteins like thread around a spool. The structure that we see here is called a nucleosome, which consists of the DNA helix tightly coiled around histone proteins. Histones have long extensions called histone tails, which protrude from the nucleosome core. As we will see, modifications to both the histone tails and the DNA itself are indicative of whether DNA is active or not, and this is controlled by epigenetics. Epigenetics and the X chromosomes. Humans have 23 sets of chromosomes.
The sex chromosomes, X and Y, determine the sex of an individual. Females have 2 X chromosomes, males have 1 X and 1 Y chromosome. Epigenetics refers to processes that instruct our cells how and when to read the DNA blueprint. As we will see, female cells use an epigenetic mechanism to inactivate or silence one of the X chromosomes in each cell to prevent abnormal development. We are now looking at cells from a female body. A full copy of the genome is found in the nucleus of every cell. Each cell has the same 23 pairs of chromosomes. We can now see individual X chromosomes. Highlighted here are 2 X chromosomes from one cell. The inactive X is compact in appearance, whereas the active X occupies a much greater volume, despite the 2 chromosomes having the same gene content. We will now take a look at each X chromosome at the molecular level, which is at approximately 1 million times magnification. The active X chromosome. The active chromosome has a dispersed or open appearance, often described as resembling beads on a string. Molecules involved in gene transcription can access open DNA. The active X chromosome has specific active histone tail modifications that tag the DNA. In the next few shots, we'll look at examples of molecules that can access the active X chromosome. Transcription factors can bind open DNA. These proteins are important in transcription initiation. They can recruit other proteins, such as histone-modifying enzymes. A new modification is added to a histone tail. Open DNA is more loosely bound to histones, which allows for a nucleosome as a thing. Nucleosome remodelers can also access the active X chromosome. These proteins slide the nucleosome along DNA. Ultimately, these changes open the DNA and allow RNA polymerase, the DNA reading enzyme, to access and transcribe DNA into messenger RNA. The inactive X chromosome. The inactive X chromosome is more tightly bound and condensed than the active form. This means that the DNA is less accessible to molecules involved in transcription. Inactive X has modifications, including specific inactive histone tail modifications, DNA methylation, and additional structural proteins that help to zip up the DNA. Ultimately, this compact version of the chromosome is unable to be transcribed and is therefore silenced. So let's compare the 2 X chromosomes directly. The active X has a dispersed or open appearance. This means the genes on this chromosome are active or on. The inactive X has a condensed or closed appearance, meaning that the genes on this chromosome are inactive or off. Histone tail modifications and DNA methylation are examples of epigenetic marks, modifications that distinguish between the active and inactive chromosomes. Epigenetic inheritance can be visualized by the process of X inactivation.
This is a close-up of a single cell from a 100-cell embryo, an embryo which is approximately 4 days old. At this early stage of development, female embryos still have 2 active X chromosomes. One X chromosome is inherited from the father, the other is inherited from the mother. Around this time, the 2 active X chromosomes interact transiently and one is inactivated. The other is kept active. This process is mediated by both RNAs and proteins. The inactivation of the X chromosome involves the condensing of DNA. This is marked by the change in histone tail modification, the arrival of structural proteins which help condense the DNA, and DNA methylation. X inactivation is complete at the end of the 100-cell stage of embryo development. The decision of which chromosome to inactivate is surprisingly random, and individual cells can have either the maternal or paternal X chromosome remaining active. However, from this point on, each cell will remember which X chromosome it has activated and pass this information on to its progeny as the embryo develops. This is an example of epigenetic inheritance. The same pattern is maintained into adulthood. Let's look at the female adult. If we could visualize X inactivation on the skin, you would see a distinct pattern based on the growth and migration of the original 100 cells in the 4-day-old embryo. While it is not generally visible to the naked eye in humans, you are probably familiar with this pattern as we see it regularly in calico cats. In cats, the gene that encodes coat color is found on the X chromosome. As a result, only female cats can inherit 2 different coat color genes. If this happens, she will exhibit that characteristic tortoiseshell coat because of X inactivation. Why is epigenetics important? The epigenetic regulation of DNA is not peculiar to the X chromosome. In fact, it is used throughout the body to turn different genes on or off in different cell types. For example, the insulin gene is switched on in pancreatic cells where insulin is made, but is inactive elsewhere in the body. Antibody genes are active in the antibody-secreting plasma cells of the immune system, but switched off elsewhere in the body. And just as epigenetics is important for normal cell function, when things go wrong, it can lead to disease. For example, there are certain genes in our bodies that protect us from cancer, collectively called tumor suppressor genes. These genes are usually on. Some diseases can cause the aberrant inactivation of these suppressor genes, which can lead to cancer. Scientists are trying to understand how epigenetic regulation controls normal development and how epigenetic mistakes can lead. By understanding the mechanisms involved in epigenetic control, they will also start to look for new treatments that will override the epigenetic marks that cause disease. Agora falando um pouco sobre as alterações cromossômicas, sobre o ponto de vista da inativação do cromossomo X. Primeiro, a síndrome de Klinefelter. Os pacientes portadores dessa síndrome, eles apresentam o fenótipo masculino com as seguintes características.
hipogonadismo hipergonotrófico, infertilidade, testículos pequenos, oligospermia e ginecomastia, o aumento da estatura, alterações viáveis do comportamento. Nesses pacientes, a inativação do cromossomo X ele vai ocorrer de forma a respeitar aquele modo padrão, né, de inativação, ou seja, os pacientes eles apresentam somente um cromossomo X ativo. É provável, né, que os genes da região pseudo-autossômica, que é o par 1 e o par 2, né, que são aquelas sequências homólogas de nucleotídeos dos cromossomos X e Y, e outros genes, eles são transcritos no cromossomo X inativo, que também, né, sejam responsáveis por algumas anormalidades somáticas nos pacientes com essa síndrome. A superexpressão do gene CHOX, por exemplo, pode ser o responsável, né, por esse aumento da estatura nesses pacientes. A trissomia do triplo X, ou a síndrome de Jacob, que é aquela anomalia cromossômica numérica, ou seja, é aquela alteração ao nível do genoma normal de um indivíduo com uma adição de um cromossomo sexual extra. Embora não exista um fenótipo típico, algumas características podem ser observadas. A estatura ela vai ser acima da média, vai ter um atraso na linguagem e alterações no esmalte dentário. O aumento da estatura ela se deve à superexpressão do gene CHOX e as alterações do esmalte dentário são derivadas ao gene AMYLEX. Em relação à inativação do cromossomo X, somente um cromossomo é ativo, enquanto os outros dois eles se mantêm inativados, como em qualquer conjunto diploide celular. A síndrome de Turner é caracterizada principalmente pela baixa estatura, cardiopatia, amenorreia, cabelos entre dente e pescoço alado. Nessa síndrome, as alterações somáticas também são decorrentes da superexpressão ou subexpressão dos genes homólogos que são transcritos do cromossomo X inativos e do Y. Como, por exemplo, né, os genes, né, do par 1, né, que codificam proteínas envolvidas em muitos processos, né, incluindo na formação dentária e a estatura. Outras informações interessantes, alterações estruturais do cromossomo X. A maioria dos pacientes que apresentam anel do cromossomo X, que é aquela formação de uma alteração estrutural que surge quando acontece uma quebra, né, nas duas extremidades do cromossomo e subsequente fusão, esses pacientes eles vão possuir fenótipos mais brandos, porque usualmente a anormalidade ela vai ocorrer no cromossomo X inativo. Adicionalmente, esses pacientes eles podem apresentar células normais que vão conferir um padrão em mosaico. Quando ocorre uma duplicação ou deleção dos segmentos do cromossomo X, como por exemplo, na presença, né, do cromossomo X em anel, o cromossomo X anormal sempre será o inativado. Já sobre a deleção parcial do cromossomo X,
Estudos de replicação tardia dos cromossomos, eles indicaram que quando se tem a perda de grandes blocos de genes, estes que localizam-se no cromossomo X inativo, né? Pois, se a inativação ocorresse no cromossomo X normal, tais genes não teriam nenhuma cópia ativa que vai, então, viabilizando a sobrevivência dessa célula. E, por último, translocações do cromossomo X com autossomos. Uma mulher que apresente uma translocação, que é aquele rearranjo das partes entre os cromossomos não homólogos, sendo uma translocação balanceada entre os cromossomos X e um autossomo, tem a possibilidade de ser normalmente fértil, apresentar disgenesia gonodal, né, que é aquele distúrbio no desenvolvimento gonodal, os testículos, ovários, né, eles também vão apresentar múltiplas anomalias congênitas e retardo mental, mais frequentes sem disfunção gonodal ou ser afetado por uma doença ligada ao cromossomo X. Nas translocações balanceadas, o cromossomo X normal, ele vai estar preferencialmente inativado, pois se as células inativas sem cromossomo derivado da translocação, os genes autossômicos eles também seriam inativados e as células não sobreviveriam. Esse padrão não randômico de inativação do cromossomo X é decorrente da seleção da população celular inicial entre as células com translocação e as células normais. E também se acredita na existência de uma seleção contra o cromossomo derivado da translocação, que é decorrente principalmente da dissomia funcional do cromossomo X e dependente da posição da quebra cromossômica e do tamanho da região não inativada. Bom, trazendo novidades, né, sobre esse assunto, um estudo recente publicado na Nature Cell Biology, cientistas explicaram como os corpos das mulheres e de todos os outros mamíferos decidem qual dos dois cromossomos X que carregam em cada célula deve ser ativo e qual deve ser silenciado. As mulheres, elas têm 2 cópias de cromossomo X e cada uma ela carrega cerca de 2.000 genes, e ter esses genes expressos em ambos os cromossomos X seria tóxico para a célula, assim como ter ambos os cromossomos X inativados. Então, para evitar esses destinos, as fêmeas, elas evoluíram com mecanismo que inativa ou silencia um dos cromossomos. Os pesquisadores, eles descobriram o papel de uma enzima crítica no fenômeno da inativação do cromossomo X. Ao longo dos anos, né, os investigadores eles fizeram progressos na compreensão de como o processo ocorre. E como esse estudo foi feito? Eles estudaram as proteínas chaves envolvidas na inativação do cromossomo X, que antes eram difíceis de medir. Já se sabia que, antes do pareamento, os 2 cromossomos X são idênticos ou simétricos, o que significa que expressam os mesmos genes. É importante ressaltar que ambos expressam uma forma de RNA não codificante, que é o X, que vai desempenhar um papel vital, né, na inativação do cromossomo X. No entanto, ambos os cromossomos X, eles também expressam outra forma de RNA, que é o TX, que vai bloquear o X e prevenir a inativação do cromossomo X. E nesse artigo, os pesquisadores eles mostraram que uma enzima chamada DCP1A escolhe de forma aleatória um cromossomo X para se ligar, e ao fazer isso, ele corta ou decapita a capa protetora do T6, tornando o RNA estável. No entanto, como essa enzima existe em pequenas quantidades, há apenas o suficiente para se ligar a um cromossomo X.
Então, né, essa enzima, ela vira um interruptor que vai iniciar toda a cascada de inativação do cromossomo X e, como resultado, uma proteína chamada CTCF, ela vai agir como cola, que vai manter os cromossomos X juntos durante o emparelhamento. Então, ela vai se ligar ao RNA estável do T-Shix e vai fazer com que ele se desligue de forma permanente. O X, então, ele se torna capaz de completar o silenciamento desse cromossomo X. E essa descoberta, né, ela vai auxiliar o cientista a compreender como outras conversas moleculares ocorrem na célula. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos, né, que ouviram o meu seminário e que essas informações faladas anteriormente, elas possam enriquecer mais cada um de vocês. Obrigada.